Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de órgãos de máquinas 1. Ah, bom, esta videoaula de hoje vamos dar continuidade à nossa disciplina e vamos começar a introduzir tipicamente os conceitos da disciplina de órgãos, da disciplina de órgãos de máquinas. Falo concretamente de ligações. Órgãos de máquinas 1 é uma disciplina que lida basicamente com ligações, e órgãos de máquinas 2, transmissões. Então vamos começar a falar das ligações como tal. Né? Ok. Vamos ter uma pequena informação geral das ligações, né? O que é que são ligações e por aí fora, e a divisão principal. Né? Sobre as ligações permitem-nos fazer a ligação de duas ou mais peças, né? São ligações ou uniões simplesmente porque permitem-nos fazer a ligação ou união de mais duas peças. E nós podemos encontrar basicamente dois grandes grupos de ligações, as ditas fixas, ou simplesmente indissolúveis ou inamovíveis, e o outro grupo de ligações desmontáveis ou simplesmente ligações amovíveis. Né? Ligações fixas nós encontramos basicamente três tipos: ligações soldadas, ou simplesmente ligações por soldadura, ligações rebitadas ou ligações por rebites, e ainda os acoplamentos. Né? Podem incorporar ligações por pressão e por aí fora. Né? Dentro das ligações desmontáveis, podemos encontrar ligações por chavetas, por parafuso, vejo cubos canelados, cavilhas, pressão, uniões destes vezes e outros tipos. Né? Bom, as ligações por bits são uma espécie de meio termo, né, das ligações fixas e ligações desmontáveis. Né? Bom, e na aula 2 nós vamos falar em concreto das ligações soldadas ou ligações por soldadura. Né? Então, inicialmente nós vamos ver o processo da ligação em si, vamos fazer alguma classificação. Depois vamos ver o cálculo das ligações soldadas, né? Diversos tipos de ligações de topo, sobrepostas, GT, e ainda alguns processos específicos de soldadura. Por fim, vamos fazer o cálculo de resistência a cargas variáveis e vamos ver algumas recomendações, né? E exercícios sobre soldadores, como é lógico. Ligações soldadas, conforme já havemos adiantado, fazem parte das ligações, tipicamente são fixas, em que a ligação ocorre por meio de interação molecular entre os bordos dos materiais, que são basicamente, na zona de ligação, ou na maior parte dos casos, a ligação ocorre por meio de fusão dos bordos das duas peças a ligar, né? Pode ser com ou sem metal de adição, né? E poderá ocorrer, quando é com metal de adição, poderá ocorrer apenas por fusão do metal de adição, e quando é sem metal de adição, obrigatoriamente poderá ocorrer apenas pela fusão das duas peças a soldar, ou ainda o caso mais geral, né? Que é composta pela fusão de todos os materiais, né? Tanto os bordos dos materiais, tanto os bordos das peças a ligar, assim como a fusão do material adicional. Né? Principais vantagens: falamos de economia de material, do baixo custo, da simplicidade do processo de soldadura, da ausência de ruídos durante a soldadura e da homogeneização do material. Né? Embora em alguns casos recomenda-se alguns tratamentos posteriores, né? Como convenientes, temos deformações térmicas devido ao calor, logicamente, né? Temos a dificuldade de soldar alguns materiais, né? Temos a criação de zona de efeito térmico, temos susceptibilidade à ruptura, né? Devido às vibrações, em particular para pressões e às vibrações. Temos um controle de qualidade um bocadinho complicado, assim como meio caro, né? A soldadura poderá ser usada como meio de fabricação ou simplesmente construção e ainda como meio de reparação. Podemos encontrar diversos processos de soldadura, né? Um deles é como é ilustrado por caldeamento.
pressão mútua sem fusão, né? Ou ainda por fusão mútua, né? Caldeamento é pressão mútua sem fusão ou ainda por um processo de fusão mútua. O caldeamento consiste basicamente no aquecimento da zona das peças a ligar, né, até que o material atinja um estado tipicamente pastoso, né, depois seguida por uma compressão mútua através de uma prensa ou um martelo por aí fora, né, em que a zona do material que está meio pastoso, né, deve ser comprimida, né, e como resultado do aquecimento excessivo, sabe-se que com o aquecimento os átomos tendem a movimentar-se, né, tendem a migrar de um ponto para o outro, e com aquela compressão os átomos do material, ou haverá essa imigração entre os átomos dos dois materiais, então dessa forma permite que haja ligação. Então ainda podemos ter a soldadura por atrito, que é basicamente similar, né, ao processo de caldeamento. É basicamente uma extensão do processo de caldeamento, só que nesse caso ocorre-se ou deve-se criar uma frição mútua entre as duas superfícies a serem ligadas, né, e após atingida uma determinada temperatura as peças devem ser comprimidas até se fixar. Ainda podemos ter soldaduras espontâneas, simplesmente soldaduras a frio, né, em que não há aquecimento como tal, mas são soldaduras mais cosméticas e por aí fora, não soldaduras de resistência, então não são importantes para a nossa presente abordagem. Quando a soldadura é por fusão, ocorre uma fusão parcial das peças, das duas peças, fusão parcial porque apenas a fusão dos bordos, né? E como resultado dessa fusão, não só do material dos bordos, assim como poderá haver fusão do material da adição, então acaba ocorrendo a ligação, né, com a solidificação do material fundido. Né. Há diversos processos de soldadura, né? E por causa dos materiais plásticos poderá ocorrer soldadura por ultrassons, assim como por soldadura por atrito, né? Os tipos de soldadura em que só se aquecem superfícies podem ter vantagens na redução de tensões térmicas, né? Então, quando só há aquecimento sem fusão, né, há vantagem na redução das tensões térmicas. Né? A soldadura por fusão poderá usar vários métodos para a geração do tal calor para fundir os materiais, né? Como por exemplo chama a gás, né? Fornalha, reação química exotérmica, arco voltaico, resistência elétrica, indução, atrito e por várias outras formas. Né? Basicamente para dar ao material calor suficiente para que haja fusão para proceder-se à ligação das duas ou mais peças através por meio da soldadura. Temos a soldadura autogênea ou simplesmente soldadura homogênea, né, em que permite fazer a ligação das peças do mesmo material. Essa ligação ocorre fundindo os bordos do mesmo material. Fundindo os bordos do mesmo material poderá ser com ou sem metal de adição. Os materiais fundem logicamente de forma simultânea, a solidificação também ocorre de forma simultânea, uma vez que há a mistura do material fundido das duas peças, então ocorre a ligação. Basicamente feita por materiais do mesmo, permite fazer a ligação de peças do mesmo material. Não podemos ter a soldadura heterogênea, que é feita por peças de materiais diferentes, né? Poderá ocorrer sem fusão dos bordos, né, usando apenas ou fundindo apenas o material de adição, que tem um ponto de fusão relativamente menor que a dos materiais base. Né? Na essência, o material de adição é tipicamente um aglutinante e não é tipicamente um aglutinante, ponto. Né? É uma espécie de uma cola, né? Mas uma cola que deve ser aquecida antes da sua utilização. Ok? Ainda nos processos de soldadura é necessário frisar que com o aquecimento com aquecimento ou com a fusão dos bordos acaba ocorrendo um processo de aquecimento das zonas vizinhas de soldadura, né? Nas zonas vizinhas de soldadura, e como consequência desse aquecimento acaba ocorrendo um processo de recristalização ou simplesmente recozimento dos grãos das zonas circunvizinhas da soldadura. Né?
há tipicamente redução das propriedades mecânicas naquela zona em que ocorre a recristalização, o recozimento. É basicamente uma redução das propriedades mecânicas, como limite de resistência, assim como da própria dureza, né? Além dos efeitos termoquímicos, né? O cordão de soldadura em si é tipicamente mais resistente que o material base, mas em contrapartida, a vizinhança ou as zonas perto da zona de metal fundido, a resistência tende a ser reduzida, né? Ou a resistência da vizinhança do cordão da soldadura tende a ser menor ou tende a ter propriedades menores que da própria costura, né? Que da própria zona da costura. Podemos encontrar várias zonas, né, de material, zonas de fusão, né? Quando há ligação de material, temos aqui a própria zona de soldadura, né? Temos aqui a própria zona da soldadura em que ocorreu a fusão total do material. Depois vamos encontrar de forma seguida a zona de efeito térmico, a zona em que sofreu modificação da sua estrutura, né, devido ao aquecimento excessivo. Não houve fusão como tal, mas houve um aquecimento excessivo que acabou criando uma modificação da sua microestrutura, né, que poderá ser o aumento ou a redução do tamanho do grão, né. Depois temos, ainda podemos encontrar zonas, as zonas do efeito térmico nós podemos dividir em várias, né? Tem a coarse grain, que é simplesmente a zona em que o grão tende a assumir dimensões um bocadinho maiores, né? Fine grain, ou simplesmente zona de grão fino, né? Em que a dimensão do grão tende a ser bastante fino, né? Ainda temos as zonas mais inferiores, né? Temos aqui a zona de recristalização, né? Vocês podem ver que há uma pequena modificação da microestrutura dos dois materiais, né? Assumindo que esta soldadura é uma soldadura homogênea, né? Que é a ligação de peças do mesmo material. A soldadura, logicamente, que vem com o famoso efeito térmico, conforme nós vimos no slide anterior. Então, como forma de reduzir o efeito térmico, nós devemos evitar o excesso de calor concentrado, ou a deposição de calor em uma mesma zona, ou a deposição de grandes quantidades de calor na mesma zona ao mesmo tempo, né? Temos que possibilitar a expansão térmica dos materiais, uma vez que com o calor há dilatações e contrações, então nós devemos permitir essas mesmas expansões térmicas, né? Temos que fazer ou recomenda-se o recozimento das peças soldadas a uma temperatura de 16 graus Celsius, que é para permitir uma uniformização naquela zona de efeito térmico, uma homogeneização do grão naquela zona de efeito térmico, uma vez que com aquecimento a zona de efeito térmico poderá assumir diversas características, né? Há materiais que são tipicamente difíceis de soldar, os aços de alto teor de carbono ou ainda os ferros fundidos, então estes materiais devem ser aquecidos. Por acaso, os aços de alto teor de carbono devem ser aquecidos até 150 graus, de 100 a 150, por acaso, os ferros fundidos de 200 a 300 graus Celsius. Deve-se usar preferencialmente vários cordões finos em vez de um único cordão grosso, né? Ok? Classificação das juntas soldadas, né? As juntas soldadas podem ser classificadas de diversas formas. Podem ser juntas de topo, né, que permitem ligações face a face entre duas peças. Juntas sobrepostas, em que temos uma das peças sobreposta à outra. Depois temos junções soldadas com cobre-juntas, né, que é basicamente uma junção de topo, mas que a junção é feita com cobre-juntas, né. Okay? Agora vamos ver com um bocadinho mais de detalhes. Temos as juntas angulares ou juntas angulares em T, né? Ok? Aqui está ilustrado exemplos de juntas em T, né?
Também temos juntas angulares, infelizmente nós estamos mostrando aqui no exemplo. E nós temos classificação, ok, um exemplo de juntas angulares, aqui está, né? Aqui está, né? Aqui está um exemplo de juntas angulares. Este é um exemplo de juntas em T, né? Aqui juntas angulares, juntas de topo, né? Juntas sobrepostas, né? Infelizmente não vejo aqui cobre juntas, né? Bom, infelizmente não vejo aqui. Parece tudo sobreposto, parece todos exemplos de juntas sobrepostas, né? Não temos um exemplo aqui específico de cobrir juntas, né? Classificação das junções, né? Ligações topo a topo, né? Suportam bem as cargas estáticas, bem como as cargas dinâmicas, têm alta fiabilidade e simplicidade na sua construção, né? E os cordões que se usam para esse tipo de juntas são basicamente cordões de topo, né? Para peças grossas, deve-se fazer uma preparação dos bordos de soldadura, né? Através da criação de chanfros, né? Há várias formas de criação de chanfro, em meio V, né? Em meio V, em Y, em V, K, X e por aí fora. Para peças finas, tipicamente espessuras menores que 2, 3 milímetros, nós podemos soldar sem que haja tipicamente uma preparação dos bordos. As juntas de topo poderão ainda aplicar-se para peças com diferentes espessuras, mas para cargas cíclicas convém maquinar o cordão da soldadura, né? Uma vez terminado o processo de soldadura, convém maquinar a carga cíclica com forma de aumentar a resistência a cargas. Convém maquinar a junta soldada com forma de aumentar a resistência a cargas cíclicas. Deve-se garantir que haja chanfros de transição entre espécies de diferentes espessuras, né? Também aumenta a resistência, aumenta a resistência de ligação, conforme está aqui ilustrado, né? Chanfros de transição, né? Okay? Para duas peças que temos espessuras diferentes, né? Uma das formas de aumentar a resistência é quando um cordão tipicamente transversal não garante a resistência pretendida, né? Nós podemos aumentar a resistência do cordão através da inclinação do cordão. Podemos aumentar a resistência da ligação através da inclinação do cordão, né? Ou por outra, simplesmente por um cordão de soldadura oblíquo. Temos aqui exemplos de ligações de topo, que é uma vista de cima, uma vista transversal em corte, né? Vai ser para várias espessuras, né? Que conforme pode-se ver, né? Sem preparação dos bordos para espessuras finas, ou para chapas finas, ou para peças de espessuras bastante finas. Temos aqui preparação dos bordos em V, né? Para espessuras de até 26 milímetros. Bom, na verdade até pode-se usar para um bocadinho menos, né? Ainda temos ainda V, né, com bordos preparados, né, ainda é uma espécie de um V com cordão bilateral nos dois casos, ainda para as pessoas de até 60 mm. Né? Ou ainda podemos fazer uma espécie de um BV, né, de um BU, né, para os dois casos, quando as espessuras são ainda maiores, né, assim como os Vs, né, quando as espessuras são ainda maiores, até 26 mm, recomenda-se que haja um BV, né, um duplo V, né? Ou um duplo V ou um duplo U, né? Para os dois lados, né? Ligações sobrepostas ou ligações com cobre juntas, né? Poderão usar cordões frontais ou laterais. Cordões laterais referem-se a esses cordões. Os cordões frontais são tipicamente esses, né? Cordão frontal, cordão lateral, né? Okay? E ainda podemos usar cordões combinados, conforme está ilustrado nesses dois casos, né? Como forma de aumentar a resistência, nós podemos prover ranhuras de soldadura, né? Para aumentar a área de soldadura. Nós sabemos que a soldadura, a resistência da soldadura está estritamente relacionada com a área, né? Então, como forma de aumentar a área de soldadura, podemos
prever uma espécie de ranhuras ou rebites de soldadura, né? Conforme está aqui ilustrado, uma ranhura em particular. Né? O cordão de soldadura angular não deve ser inferior a 30 mm, né? Como forma de compensar os defeitos que surgem no princípio e no fim de soldadura, né? Os ditos crateres. Né? O cateto capa deve ser tipicamente igual à espessura das peças, quando as mesmas têm espessuras de até 3 mm, né? E não deve ser menor que 3 mm para peças com espessuras maiores. Né? Ligações com juntas. Está aqui um exemplo típico. Nesse caso temos uma única cobre-junta. Podemos ter exemplos de duas cobre-juntas nos dois lados, uma por cima e outra por baixo. Né? Este tipo de ligações tem tipicamente menor resistência mecânica. Né? Do ponto de vista da espessura da cobre-junta, deve ser de por aí 70 até 70% da espessura, das peças a ligar, ou até mesmo deve ser igual à espessura das peças a ligar. No caso de cobre-juntas bilaterais, recomenda-se 0,3 até 0,5 da espessura das peças a ligar. As soldaduras nas cobre-juntas podem ser como nas ligações sobrepostas. É tipicamente as ligações com cobre-juntas são basicamente uma extensão das ligações sobrepostas. Então nós podemos encontrar cordões laterais e frontais, tipicamente. Ainda poderá-se prever ranhuras ou rebites de soldadura e por aí fora. Né? Ainda temos ligações em T, né? Permite fazer a ligação de duas peças formando um T, basicamente. Né? Okay? De uma forma perpendicular, permite fazer a ligação das peças, ou que a disposição das peças seja tipicamente perpendicular em T, né? Formando um T no final das contas. Né? Nesse tipo de casos nós podemos ter cordões tipicamente de topo ou ainda cordões angulares. Né? Okay? As ligações com cordões unilaterais suportam cargas bastante baixas. Né? Quando temos o cordão é apenas um dos lados. Né? Podemos assumir um cordão deste lado e do outro lado não tivéssemos nenhum cordão. Então, este tipo concreto seria para cargas bastante reduzidas. Né? Ok, aqui temos um exemplo de um cordão de uma soldadura em T, né, para um plano e um cilindro. De notar que quando temos cargas dinâmicas, recomenda-se a utilização do cordão côncavo para ligação soldada. Ok? As ligações soldadas podem ser tanto para transmitir esforços, assim como para garantir a hermeticidade. Né? Bom, temos vários casos. Né? Nós podemos fazer uma ligação com o objetivo de garantir esforços apenas, né? Apenas para garantir que haja resistência mecânica, né? Pretendida para suportar uma determinada carga. Né? Assim como poderemos projetar essas ligações soldadas com o objetivo de garantir uma certa hermeticidade, né? Por causa de tanques de pressão e por aí fora. Assim como podemos ter casos concretos em que queremos garantir que resista a determinados esforços, assim como resistir à pressão. Há algumas suposições para o cálculo das ligações. Bom, agora nós estamos a introduzir basicamente o cálculo das ligações. Como pode-se ver, aqui é basicamente uma parte bastante introdutória, que muitos de nós já conhecemos, então fomos de uma forma bastante rápida. Né? Cálculo das ligações. Né? Para o cálculo das ligações, ou para o cálculo dos esforços, para o cálculo das ligações, há algumas suposições que nós temos que tomar como base para simplificar, assim como para a execução do nosso cálculo. Né?
Uma delas é que o esforço é uniformemente distribuído ao longo do cordão de soldadura. Ao longo de todo o comprimento, ao longo de todo o comprimento do cordão de soldadura, nós assumimos que o esforço é tipicamente uniformemente distribuído. Embora não é 100% verdade, mas é uma aproximação bastante razoável. Como o esforço é tipicamente uniformemente distribuído, nós podemos também considerar que a tensão será tipicamente uniformemente distribuída também ao longo da secção, da secção de trabalho de ligação. Para as junções de topo bem constituída, a parte mais fraca da ligação é equivalente a uma secção da peça com largura da secção original da ligação, provavelmente a zona de efeito térmico. Para o caso de cordões de topo, nós assumimos que o cálculo de resistência é feito considerando a relação entre a força e a área, né? Para o caso do esforço de tração e compressão, como para momentos sobre o momento fletor sobre o momento de resistência axial, para o caso de juntas que vão experimentar as forças de flexão. Ok, a parte mais fraca refere-se tipicamente ou para o cálculo da resistência soldada, nós temos tipicamente considerar a resistência da zona mais fraca da nossa ligação soldada, né? Então dessa forma nós consideramos que a parte mais fraca será a zona de efeito térmico. Então a área, podemos fazer o cálculo da resistência da junta soldada e vamos considerar a área daquela zona, né? Ok? Para os dois casos, né? Flexão, assim como para o caso tração, compressão, assim como o caso de flexão. Sigma linha vai representar a tensão admissível da ligação soldada, né? E temos um coeficiente que faz a relação entre a tensão admissível, né? Entre a tensão admissível, a tração, e a tensão admissível, a soldadura, que é o chamado coeficiente de segurança. Coeficiente de resistência da ligação soldada. Esse coeficiente vai variar de 0,9 até uma unidade. Quando é até uma unidade, nós assumimos que a tensão admissível à soldadura é basicamente igual à tensão admissível à tração. Nesse caso, o coeficiente de resistência será igual a uma unidade, conforme está aqui ilustrado. Está aqui ilustrado num exemplo específico de um cordão inclinado. Esse valor vai depender tipicamente da qualidade de soldadura. A qualidade de soldadura tipicamente poderá depender da preparação da junta, da qualidade do soldador, da qualidade das máquinas e por aí fora. Bom, vai depender de vários fatores, assim como do próprio material a soldar. A soldadura poderá debilitar a construção, né? Para o caso de soldadores de topo, assume-se que poderá haver uma debilitação da construção, ou por outra poderá haver redução da resistência inicial, né? Por causa da tal zona de efeito térmico. Então, como forma de aumentar ou como forma de uma correção dessa redução da resistência, nós empregamos tipicamente um cordão inclinado, conforme está aqui sugerido, para aumentar a resistência. Nós podemos encontrar basicamente três tipos, por causa de juntas sobrepostas, assim como para juntas angulares e juntas inteiras. Nós podemos encontrar basicamente três tipos de cordões: cordões normais, que é basicamente um cordão inclinado, né? De forma retilínea. Nós podemos encontrar cordões côncavos e ainda cordões convexos. Cordões convexos está aqui ilustrado com o número 3, cordões côncavos com o número 2, cordões normais com o número 1. Os cordões normais são tipicamente os cordões mais populares.
Os cordões côncavos reduzem ou permitem uma transição gradual, né? Permitem uma transição gradual, né, da mudança da espessura das peças. Então, dessa forma reduzem a concentração de tensões e trabalham muito bem para cargas variáveis. Os cordões convexos são muito empregues em peças ou na união de peças que tenham espessuras diferentes, mas têm a particularidade de provocarem grandes concentrações de tensões, né, devido à variação brusca da forma da costura. Há várias recomendações para os catetos de soldadura, né? Por caso de juntas sobrepostas, está aqui ilustrado o valor. Temos o cateto K, né? O cateto que é instado para a letra K. Temos aqui a altura ou simplesmente a espessura do cordão, né? Em alguns casos poderá ser igual à espessura das peças a soldar, mas temos aqui uma relação entre a altura do cordão e o tamanho do cateto, né? Ok? Conforme está aqui sugerido, né? Que a altura do cordão deve ser aproximadamente igual a 0,7 a dimensão do cateto. A altura do cordão, deixa só elucidar referência a esta altura. Designamos de altura do cordão. O cateto é esta zona aqui. Uma espécie de espessura do cordão. A altura, na verdade, também vai representar a espessura. Na verdade, a altura representa a espessura do cordão, né? E o cateto, nesse caso, poderia representar, em alguns casos, a espessura da peça, né? O caso mais comum é que o cateto seja igual à espessura, né? Para casos concretos em que temos espessuras menores que 3 mm, é obrigatório que o cateto seja igual à espessura, mas em alguns casos em que temos espessuras das peças a unir maiores que 3 mm, recomenda-se que a dimensão do cateto seja no mínimo de 3 mm. Por causa de ligações sobrepostas, nós ainda podemos encontrar cordões frontais, que são perpendiculares à força aplicada. Cordões laterais são basicamente paralelos à direção da força. Ainda podemos ter cordões inclinados e ainda cordões combinados, que é uma espécie de uma combinação de cordões. Bom, normalmente os cordões combinados são uma junção de cordões laterais e frontais. Para uma distribuição um tanto que uniforme, né, das tensões na junta soldada, recomenda-se que o comprimento do cordão seja menor ou igual a 50 vezes a dimensão do cateto de soldadura, né? Quer dizer que se temos um cateto de 5 mm, o cordão de soldadura não deve, ou o comprimento do cordão de soldadura não deve ultrapassar a 250 mm. Ok? Juntas sobrepostas, falando concretamente dos cordões laterais, conforme está aqui ilustrado, o cálculo dos cordões laterais é feito considerando as tensões tangenciais, né? Nas tensões tangenciais, nós consideramos que a rotura ocorre ao longo dessa secção ao longo da secção MM, conforme está aqui ilustrado. Então, a tensão tangencial é calculada como sendo a relação entre a força e a área, né? A força e a área poderá ser dada como 0,7 vezes 0,7 K. 0,7 K vai representar-nos aqui essa espessura do cordão, se vocês se recordam. É uma espécie de H, né? Aliás, não é uma espécie, é o H, né? Espessura do cordão, né? Então 0,7 será igual à espessura do cordão, que é exatamente essa secção que nós consideramos a secção mais frágil. Então a área será igual a essa espessura vezes o comprimento do cordão, né? E quando temos um cordão, né, então temos a expressão dada dessa forma. Quando temos dois cordões, então apenas temos que dividir a tensão calculada na linha anterior por 2, né, conforme está aqui ilustrado, para um par de cordões, né. Quando temos mais
quando temos mais do que dois cordões, né? Quando temos, por exemplo, aqui a previsão de uma ranhura de soldadura, então deve ser acrescentada a ranhura de soldadura como sendo o comprimento L1, né? Conforme está aqui ilustrado. L1, ok? L1, esse comprimento. E assim em diante. Então, dessa forma, nós podemos fazer a verificação de resistência para o caso de ligações soldadas sobrepostas. Vocês podem ver, nós já fizemos a verificação da resistência para os cordões de topo, né? Para os cordões de topo, nós analisávamos apenas as tensões normais, né? Para os cordões para as juntas sobrepostas, né? Nós analisamos as tensões tangenciais, consideramos as tensões críticas como sendo as tensões tangenciais, né? Ainda temos outros casos, né? Que é, por exemplo, a ligação entre uma chapa e um perfil. Recomenda-se que o cordão de soldadura deve estar o mais próximo possível da linha do centro de gravidade, né? Isso para reduzir o fenômeno de torção, né? Isso para reduzir a solicitação do tipo de torção, né? Que poderá ocorrer no cordão de soldadura, né? Então, dessa forma, nós devemos criar uma espécie de uniformização das tensões nos cordões por meio da criação de uma proporcionalidade dos comprimentos, por meio da provisão de comprimentos proporcionais à fração da carga considerada. Isso para dizer que além de colocarmos cordões de soldaduras bastante próximos ao centro de gravidade, o comprimento dos cordões de soldadura devem ser proporcionais, né, à carga que deve ser suportada, conforme está aqui ilustrado. Do outro lado, subentende-se que a carga que vai ser suportada é muito maior que do outro lado, então o comprimento de soldadura, o comprimento do cordão de soldadura é maior que o outro lado. Então, assume-se dessa forma, uma vez que o centro de gravidade está mais próximo ao outro lado, então assume-se que o lado do comprimento L1 vai suportar maiores cargas do que o lado do comprimento L2, né? Como está aqui ilustrado. Então, a proporcionalização da fração das cargas pode ser feita dessa forma e a tensão poderá ser dada computando basicamente a mesma expressão do caso anterior, né? Força sobre área, né? Voltamos a considerar a secção crítica como sendo a famosa secção MM, né? E que é dada pela espessura de cordão, que é 0,7 vezes o cateto do cordão, multiplicado pela soma dos dois comprimentos, né? L1 e L2. Né? Estamos a ver casos concretos em que os cordões estavam sujeitos a cargas do tipo forças, né? Mas os cordões também poderão estar sujeitos a cargas do tipo momentos, como o caso concreto está aqui ilustrado, a torção, né? A torção ainda é uma ligação sobreposta, né? E quando isso acontece, as tensões que surgem poderão distribuir-se de uma forma um tanto que irregular, ao longo da costura de uma soldadura, né? E a tensão, logicamente, vai ser proporcional ao raio vetor desde o centro de gravidade até o ponto de análise. E a tensão será máxima quanto maior for o raio vetor. E a direção será tipicamente perpendicular a este raio vetor. A irregularidade, conforme já havia adiantado, será tanto maior quanto maior for a relação entre o comprimento do cordão e a distância entre os cordões. Quando o comprimento do cordão
quando a relação entre o comprimento do cordão e a distância entre os dois cordões é maior, então maior será, ou quando a relação entre o comprimento do cordão e a distância entre os cordões é maior, maior será a irregularidade na distribuição das tensões sobre os mesmos cordões. Dessa forma, nós podemos calcular a tensão máxima como sendo o momento torsor dividido pelo momento de resistência polar, né, conforme está aqui ilustrado. Ou simplesmente, bom, ainda voltamos a considerar a secção crítica como sendo a mesma zona, né? A zona do cordão, a zona MM, né? Só para quem já se esqueceu, né? A zona crítica ainda continua a ser considerada a zona MM. Considera-se que a ruptura do cordão ocorre ao longo dessa secção MM. Então, dessa forma, nós podemos assumir quando o comprimento do cordão é menor que a distância entre os cordões. Quando o comprimento do cordão é menor que a distância entre os cordões, nós podemos aproximar a esse caso concreto, ou podemos assumir que a distribuição das tensões é um tanto que irregular, né? Então, dessa forma, nós assumimos que o momento é balanceado pelo binário de forças unidirecionais devido às tensões, né? Então, esse momento será balanceado pelo binário de forças devido às forças tangenciais, né? Devido às tensões tangenciais, né? Será um binário de forças que será criado para balancear o momento exterior. Então, dessa forma, nós podemos calcular a tensão como sendo a relação entre o momento torsor, sobre o momento de resistência polar, né? Será dado por 0,7 vezes K, que é a secção, né? Vezes L, que é o comprimento do cordão, vezes a distância entre os dois cordões, né? Vai nos representar o momento de resistência polar, né, para esse caso concreto, né? Para cordões frontais, é como se fosse uma espécie de extensão dos casos que já vimos. Então, considera-se de novo que a secção crítica é basicamente, ou considera-se que a ruptura ocorre-se ao longo da secção M, e que as tensões distribuem-se de uma forma um tanto que uniforme. Então, dessa forma, a tensão tangencial será dada por força sobre área. E a área vai ser dada pela espessura do cordão vezes o comprimento do cordão. A espessura do cordão é dada aqui por 0,7 vezes K. E L representa o comprimento do cordão. E ainda como forma de aumentar a resistência do cordão, uma espécie de um cordão frontal inclinado, na verdade acaba sendo cordão inclinado ou simplesmente cordão oblíquo. Conforme vimos, aumenta a resistência do cordão através do aumento do comprimento do cordão. Então, para o cálculo, basicamente o mesmo princípio, consideramos que seja um cordão, é como se fosse um cordão lateral, né? Então, dessa forma, a tensão é dada por força por unidade da área. Então, a área será basicamente essa expressão que nós já conhecemos. Há aqui uma pequena modificação apenas em relação ao comprimento. O comprimento já não é medido na direção perpendicular à aplicação da força, né? Mas sim ao comprimento do cordão de soldadura, que está um tanto que inclinado em relação ao comprimento de soldadura, em relação tão tanto que inclinado em relação à direção da aplicação da força. Por isso o nome de cordão oblíquo, né? Há casos em que os cordões frontais também poderão estar sujeitos a momentos, né? Quando os mesmos estão sujeitos a momentos, também vamos assumir que a distribuição da carga não é uniforme como tal, né? Assumimos que há variação na distribuição das tensões, né? E dessa forma nós vamos assumir que a tensão é máxima nas extremidades da peça de menor largura, né? Conforme pode-se ver, né?
ok? A tensão em massa será maior nesses casos, né? E embora devemos dizer que a distribuição é similar à distribuição das tensões normais na secção de uma barra sujeita a momentos fletores, né? Então podemos assumir uma distribuição de tensões normais em que as tensões na secção perigosa são normais, mas para fins práticos o cálculo é feito considerando as tensões tangenciais, né? Então dessa forma nós fazemos o cálculo considerando considerando a combinação entre o momento, torsor e o momento de resistência axial, né? Ou momento axial de resistência, né? Então dessa forma será o momento torsor T sobre o momento de resistência axial, né? Aqui, né? Será dado por 0.7 vezes K, que é a espessura do cordão, vezes a largura da peça, né? Sobre 6, né? Ok? Sobre 6, né? Sobre 6, mas 6 passou para cima, então vai multiplicar, né? E ainda temos casos de cordões combinados, né? Em que temos uma combinação dos cordões laterais e cordões frontais, né? Nesse caso, poderão estar sujeitos às forças de tração com pressão, né? Então, dessa forma, nós simplesmente voltamos para expressões iniciais, né? Para o caso do cordão lateral, assim como para o cordão frontal, e fazemos a soma das duas tensões, né? Nós estivéssemos a fazer a soma da tensão da componente lateral da tensão e a componente frontal da tensão, né? Então podemos fazer essa soma através da soma dos dois comprimentos, né? Então a expressão fica desta forma, ok? Cordão lateral, duas vezes cordão lateral, porque temos dois cordões laterais, cordão frontal dessa forma. Então estará sujeito às forças laterais, né? E ainda podemos ter casos de cordões combinados que estarão sujeitos a momentos. Nesse caso também consiste basicamente em voltar para os casos particulares de cordões laterais que estão sujeitos a momentos e cordões frontais que estão sujeitos também a momentos. E dessa forma fazemos a soma vetorial das tensões, né? Tem que tomar em consideração que a tensão é uma grandeza vetorial, então nós temos que fazer a soma vetorial dessas mesmas tensões, né? Então vamos ter que descobrir a zona em que ocorre um momento máximo, né? Nós sabemos que o momento máximo vai ocorrer basicamente nas extremidades, né? Ok, então dessa forma nós podemos calcular bom, desta expressão nós podemos retirar uma espécie de uma secção, né? E sobre essa secção, que é pela combinação dos cordões de soldadura, né? podemos obter uma espécie de combinação da secção perigosa, em que nós vamos projetar basicamente a espessura dos cordões de soldadura, né? Dessa forma nós achamos o centro de gravidade, depois podemos calcular as tensões, que é basicamente aquilo que nós estamos à procura, então por causa das tensões frontais, assim como as tensões laterais, né? Então o momento torsor frontal será dado por essa expressão, que é basicamente tensão frontal igual ao momento frontal, igual ao componente frontal do momento sobre o momento de resistência axial, conforme nós vimos há alguns slides atrás, né? Então simplesmente isolamos o momento torsor daquela expressão, né? No caso do cordão lateral, idem, fazemos o mesmo, né? Dizíamos que
a tensão lateral é igual ao momento torçoso sobre o momento de resistência, né? Sobre o momento de resistência polar, nesse caso, né? Então, era dado por esta expressão, o momento de resistência. Né? Então, dessa forma também podemos calcular a componente lateral da tensão. Né? E dessa forma nós podemos achar uma espécie de tensão tangencial combinada, né? Combinando os dois momentos, né? O momento frontal e o momento lateral. Né? Ok? Então achamos a tensão tangencial total, né? Para os dois casos, frontal e lateral. E assumimos que a soma vetorial desses dois momentos, nós temos que achar o ponto, conforme vimos nos slides anteriores, né? O ponto em que as tensões tendem a seguir, ou que o vetor das tensões tem o mesmo sentido, né? Sobre esse mesmo ponto, nós vamos somar os vetores das tensões tangenciais e assumimos que a soma desses vetores deve ser menor que deve ser menor que a tensão admissiva, que a tensão tangencial admissiva, né? Claro, nós somamos aqui os dois vetores das componentes frontais e laterais e por fim nós vamos fazer a soma da componente da tensão devido à força, né? E depois fazemos fazemos a soma da parte frontal, da parte devido à força, né? Fazemos a soma das tensões devido à força e a soma das tensões devido aos momentos, né? Torções nesse caso concreto. Essa soma deve ser menor que a tensão tangencial admissível, né? Ok, conforme já havia adiantado, a tensão tangencial é máxima, ou a soma das tensões ocorre exatamente neste ponto, nas extremidades, né? Basicamente nessa extremidade em que a tensão é máxima, né? Ok, poderá ser deste lado assim como do outro lado, né? Ok, porque as tensões são grandezas vetoriais, então devem ser somadas em pontos em que a direção, né, em que as duas tensões têm os seus valores máximos, aí tem as direções, tem a mesma direção, basicamente, né? Conforme está aqui ilustrado, né? Então a nossa aula de hoje vai parar por aqui. Espero que tenham gostado da aula, né? Então voltamos a nos ver na próxima aula.